Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente inicia falando que no último dia 4 de abril, desde o dia 4 de abril passado, a Enel Distribuição Ceará tem à frente um novo presidente, é o engenheiro eletricista José Nunes de Almeida Neto. No grupo Enel, desde 1984, Nunes ocupou diversas posições, entre elas a de chefe da divisão de manutenção de subestação e chefe do departamento de manutenção da transmissão no estado do Ceará. Em maio de 1990, assumiu o cargo de superintendente da distribuição de Fortaleza. Em 1995, passou a atuar como diretor de operação, participando do projeto de preparação para a privatização da Companhia Energética do Ceará, antiga Coelce, hoje denominada Enel Distribuição Ceará. Em novembro de 1999, passou a ser gerente de projetos institucionais da companhia, trabalhando na otimização do Programa de Investimentos Especiais do Estado do Ceará. Anteriormente, o gestor ocupava a diretoria de Relações Institucionais da Enel Brasil. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Elaine, nós é que agradecemos o momento aqui. Esperamos compartilhar informações que sejam bastante úteis para os nossos clientes. Presidente, falando sobre, depois desse breve histórico, né, da sua caminhada pela Enel, todo esse caminhar, desde o início até agora, ajudou o senhor assumir de fato agora a presidência? Como é que tem sido essa bagagem? Sem dúvida que ajuda, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um olhar para o futuro. Eu acho que o passado ele é importante, como você bem colocou, para a bagagem, para alguma referência, mas o meu olhar sempre é para o futuro. Nesse futuro, cabe também um resgate àquilo que fomos por muitos anos no passado, onde fomos referência como empresa, como distribuidora para todo o Brasil. E nesse caso, nesse olhar também, a gente tem alguns avanços, né, e obstáculos a serem superados. Quais são esses pontos que o senhor observa desde quando assumiu agora no último dia 4? Nós temos três estágios bem definidos. O primeiro deles, eu diria que é a proximidade, a empatia com o nosso cliente. Nós temos trabalhado incansavelmente para estarmos mais próximos, para que o cliente nos sinta como parte de algum problema que diga respeito à energia e que porventura ele o tenha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma parte de mobilização interna, e nesta mobilização nós estamos também fazendo uma primarização de algumas atividades, entre elas aquela atividade do atendimento, chamamos de atendimento emergencial, aquele atendimento que quando falta luz na casa do cliente, ele liga e recebe uma equipe da Enel. Essa equipe está sendo primarizada, estão sendo contratados profissionais bem formados em uma parceria com o Senai, para que possamos dar um melhor atendimento possível. Inicialmente, Fortaleza, depois já estamos em processo em Sobral e em seguida na região sul do estado. Então esse é o segundo. E o terceiro é o investimento em rede, né? Em rede, tanto para atendimento de novas cargas, novas demandas por energia, como também na resiliência da rede. O que seria a resiliência da rede? A rede elétrica aérea, como é o nosso caso, é o caso de quase todo o Brasil, ela é muito susceptível a eventos climáticos. E nós sabemos que os eventos climáticos, esse ano já está bem batendo a nossa porta com agressividade climática muito maior do que em anos anteriores. Então necessitamos que as redes estejam, digamos, mais resilientes para suportar tanto quanto possível esses eventos. Presidente, como toda relação de consumo, né, e o universo é muito vasto de clientes da Enel aqui no estado do Ceará, como é que tem sido esse trabalho junto a esses clientes, com relação à falta de energia, com reclamações, enfim, como é que tem sido essa atuação a partir de agora, assim, nessa sua atual gestão? O primeiro passo tem sido de buscar maior proximidade, maior empatia com o cliente, em todas as classes de consumo. Eu costumo citar alguns exemplos de grandes clientes, né? Posso citar aqui o Iguatemi, que nós temos tido o Beach Park, nós tivemos um probleminha, depois esse problema foi equacionado exatamente com uma proximidade, com entendimento
né, das dificuldades que temos e das dificuldades que eles tiveram também. E também lá na pontinha, aquele consumidor simples, eu gosto muito de ir em lojas de atendimento. Desde que eu iniciei, todas as sextas-feiras à tarde eu passo em algumas lojas de atendimento. E Fortaleza, região metropolitana, na próxima semana farei isso em Juazeiro e depois em Sobral. E conversar com o cliente. Eu acho que a conversa com o cliente nos traz para a realidade, né? Para ter um pouco de empatia com as dores que o afligem. Então essa tem sido uma busca incessante. E no caso, como é que está a atuação do Estado, aqui no Estado do Ceará da Enel, com relação à carteira de clientes, de capilaridade? O Estado do Ceará é um estado que tem um crescimento, né? Cresce acima da média Brasil. Existe em um país ou em um estado em desenvolvimento uma correlação entre a energia e o PIB. Então, quando se tem um percentual de crescimento do PIB de 1%, em uma região em desenvolvimento, normalmente se tem um crescimento da demanda acima de 1. Então, é 1,3, 1,4 para 1% de crescimento de PIB. Então, daí a necessidade de estarmos juntos e cada vez mais sintonizados no planejamento dos investimentos que virão. Nesse momento, a gente tivemos no passado um backlog de demandas a serem atendidas, mas agora estamos alinhando e queremos passar a fazer parte no planejamento das expansões, seja das instituições ou do próprio Estado. O senhor falou nos investimentos, né? O que tem previsto para esse ano já de investimentos da Enel? Nós temos um planejamento de investimento de 4,8 bi nos próximos 3 anos. E tivemos o ano passado o maior investimento da história da Enel, e a ideia é segurarmos esse nível de investimento por 3 anos. Isso nos dará condições de ter um suporte, digamos, mais apropriado ao desenvolvimento e trabalharmos também com a automação do sistema e, como eu havia comentado antes, com investimento no nível de resiliência das redes elétricas. Presidente, com relação às ações de sustentabilidade, né? Como é que a Enel tem trabalhado essa agenda ESG? A Enel tem sido, eu diria que uma referência na agenda ESG, faz parte das diretrizes do próprio Grupo Enel, não só a Enel Ceará. Nesse sentido, nós tivemos o ano passado, na realidade o ano atrasado, né, fazer 2 anos, a descarbonização da nossa matriz. A Enel hoje trabalha 100% com renováveis no Brasil. A energia da Enel distribuição, ela não é originária do Grupo Enel. O setor prevê a segmentação e a separação, né, da transmissão, distribuição e geração. Então, nós compramos a energia em leilões, mas a matriz energética é um dos nossos diferenciais no Brasil. Então, a matriz extremamente limpa. Nós tínhamos uma geração térmica no Ceará, que foi vendida, e hoje toda a nossa atividade como grupo é renovável no Brasil. E nesse caso, a gente vê que a Enel é muito forte também nessas ações junto à sociedade, né? Junto à comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo pensado isso para essa gestão agora. Nos dá muito orgulho. Bom você ter colocado esse tema. Muitos projetos do setor elétrico brasileiro nasceram no Ceará, nasceram na Enel Ceará. Eu fiz parte de alguns deles. E um desses projetos nos levou a receber um prêmio na ONU, que é um projeto de troca de resíduo reciclável por bônus na conta de energia. Hoje nós temos muitas famílias que pagam a sua conta integralmente com resíduo reciclável. Esse é um deles. Existe um outro projeto que faz a troca da geladeira das famílias, normalmente as famílias que possuem benefício social. Nós fazemos esse condicionamento. E por que isso? Porque a geladeira, em uma família que é assistida socialmente, ela é o eletrodoméstico de maior consumo. E muitas vezes de consumo muito acima do que seria devido. Eu costumo dizer que é um presente inconsciente, mas muitas vezes é um presente de grego, quando se doa uma geladeira usada, sem estar recondicionada, para uma família
que utiliza o benefício social, porque essa geladeira consumirá mais do que todo o restante do consumo da sua residência. Então, em função disso, nós estruturamos um programa, nascido aqui, apresentado à ANEEL e depois hoje está praticamente em todas as distribuidoras do Brasil, em que se faz a troca da geladeira ineficiente, que tem todo um processo de reciclagem corretamente, por uma nova geladeira com selo Procel para essas famílias. Nós já trocamos mais de 120 mil geladeiras de famílias assistidas socialmente. Então é algo muito significativo. E tem mudado a vida dessas pessoas, né? Tem sido um auxílio em tanto nesse sentido, né? Sem dúvida que tem sido, passa a ser algo assim, é um presente que a emoção nos emociona, a emoção da dona de casa ao receber nos emociona. Nós fizemos isso ontem no Eusébio. No Eusébio ontem nós tivemos um grande mutirão, também com a parte de manutenção preventiva, mas a parte social também. Estávamos lá com troca de geladeiras para as mães e iremos fazer um grande evento agora no mês de maio, mês das mães. Vamos fazer um grande evento na sede da Enel com esse e com outros projetos. Presidente, o senhor assume agora, tem menos de um mês aí de nova gestão, né? Como é que tem sido, o senhor assume uma gestão atualmente da Enel que tem um pouco de dificuldade, né? A questão dos consumidores em si, né? Teve a questão da CPI agora, ano passado também a possibilidade de venda ou não, enfim, foi suspenso. Como é que está isso atualmente, né? Quais são esses desafios que o senhor, na sua gestão, está assumindo agora, a partir de agora? Nós tivemos, se nós olharmos, esses últimos anos foram anos de grandes desafios. Nós tivemos a pandemia, que foi um grande desafio para as empresas de serviços em geral, né? E como você falou, tivemos outros desafios, tivemos a CPI, que estamos em fase final. Participei de uma oitiva na CPI de mais de 4 horas, espero ter esclarecido, né, bem as dúvidas e as demandas dos parlamentares. Algumas delas nós levamos como dever de casa e iremos responder a todas elas. E fui testemunho e compartilhei o esforço da Márcia Sandra, que era a nossa presidente, nesses últimos meses, pude compartilhar. É algo crescente. Eu gosto de olhar para o futuro e eu costumo dizer, não nos interessa ser uma empresa mediana, nós queremos o resgate da excelência. No passado, nós fomos uma empresa de excelência, melhor do Brasil por 6 anos, e todo o nosso time, um dos diferenciais é o nosso time de colaboradores e de parceiros, e na minha avaliação e na minha percepção, nas primeiras falas que tenho tido, estão com muita gana de retomar essa posição. Até porque o senhor é prata da casa, né? Tem história na empresa também, né? E como é que tem sido esse olhar junto aos colaboradores também, a quem já faz parte da Enel como um todo? Olha, eu costumo dizer que nessas primeiras semanas, o mundo externo, eu passei aqui, tive uma boa conversa com a Adriana e tenho conversado com muitos stakeholders do Ceará. O mundo externo me anima e o mundo interno me anima mais ainda, me anima e me motiva mais ainda. Então, esse é o propósito. Iremos, em breve, estar com um celeiro de boas notícias para vocês. Tá, joia, presidente. A gente está já encerrando a conversa, mas queria deixar as considerações finais para o senhor. Fique à vontade. Não, eu quero agradecer aos meios de comunicação, agradecer a você, ao Adriano, aqui, esse momento que compartilhamos hoje, e entendemos que esse é o caminho. Os votos, a crença, a forma receptiva, os feedbacks, eles são muito importantes para a gente e nós vamos estar cada vez mais próximos. A proximidade nunca é excessiva. Vamos estar cada vez mais levando esclarecimentos aos nossos clientes, levando informações e próximo aos clientes. Tudo certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço em nome da Enel. Um bom trabalho para você. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Congresso Nacional recebeu na semana passada o projeto que regulamenta a reforma tributária promulgada no final do ano passado. Entre as principais mudanças está a simplificação dos impostos.
5 tributos passam a ser considerados e condensados em apenas 2, o IBS e o CBS, que somados devem ficar em 26,5%, segundo a estimativa do Ministério da Fazenda. Já a cesta básica contará com isenção tributária para os itens mais consumidos pelos mais vulneráveis, como o arroz, o feijão, a farinha e o macarrão. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão condensados em 2. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As duas alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, estados e municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Cesta básica. Os itens que hoje estão na cesta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na Cesta Básica Nacional de Alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback. Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao CAD único. Imposto seletivo. Devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação. Terá alíquota reduzida em 60%. O texto de 300 páginas e 500 artigos foi entregue esta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente do Congresso. É muito importante, que esse compromisso seja firmado, como aconteceu o ano passado. Ninguém dizia que uma emenda constitucional esperada há 40 anos pudesse ser promulgada o ano passado. Esse aqui não é um projeto do Executivo Federal, esse aqui já é um projeto síntese de muitas conversas com governadores e prefeitos para facilitar o trabalho do Legislativo, que será enorme, mas já tentando encaminhar por uma solução. Rodrigo Pacheco afirmou que a regulamentação da reforma tributária pode ser concluída ainda este ano. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. A CPI das apostas esportivas ouviu esta semana representantes da CBF sobre as denúncias de manipulação no resultado de partidas de futebol. Para a confederação que apresentou ações para impedir o jogo sujo, a prática é antiga e foi agravada pelo surgimento das bets. O diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, avaliou que o aumento de apostas esportivas sem controle traz riscos à integridade do esporte e também para a economia popular. E diz que há mais de um ano a confederação vem sugerindo ao Brasil que faça a adesão à Convenção de Maculan, que trata do combate à manipulação de competições esportivas. Esta convenção é o primeiro e único instrumento jurídico internacional de combate à manipulação de resultados.
entrou em vigor em 2019 e já tem adesão de quase 50 países, inclusive de fora da Europa, como Austrália e Marrocos. É muito importante que o Brasil também adira à Convenção de Macolan para o combate da manipulação de resultados. Eduardo Gussen, oficial de integridade da CBF, também reforçou a importância de aderir à convenção. Mas nós estaremos inseridos num contexto mundial e isso, para o futebol, para a cultura brasileira, é muito importante. Trará segurança e trará rigidez. Tenho certeza que o senador Romário, o senador Cajuru, todos nós aqui, senador Irã, Girão, vamos dar a nossa contribuição, porque se é uma convenção internacional, ela precisa passar pelo Senado Federal. Júlio Avelar afirmou que desde 2022 a Confederação recontratou a empresa Sport Radar para auxiliar no monitoramento das partidas de futebol e que trabalha junto com a Conmebol e com a FIFA em ações para combater a manipulação de resultados de futebol e destacou que o problema é antigo. A CBF vem trabalhando no combate à manipulação de resultados em cooperação inédita e histórica com a FIFA e a Conmebol. E é bom que se diga, hoje a CBF é a única associação nacional das 211 filiadas à FIFA que tem um escritório de projetos permanente na própria FIFA. E a manipulação de resultados é problema bem antigo. Com a internet e plataforma de apostas internacionais, esse problema, obviamente, ele se agravou. Sobre as denúncias de John Textor, o representante da CBF disse à CPI que não é o CEO do Botafogo que irá conduzir as investigações. Ele não é o dono da bola. Não é ele que conduz a forma com que essas investigações vão acontecer. São as autoridades públicas. A gente sabe que ele não é o dono da bola. Mas a CBF precisa compreender que ele faz parte do espetáculo, o Botafogo faz parte do espetáculo. Então tem que ser ouvido. Se ele tem alguma denúncia, ele deveria ser recebido com o tapete vermelho, cafezinho, e mesmo que ele tivesse 100% errado, né, a CBF tinha que encaminhar e dar crédito a toda e qualquer denúncia, seja de quem for. Se ele quiser ir a CBF para formalizar algo, vai ser recebido muito bem. Se ele quiser ir à CBF para conversar sem gravação, sem registro de fatos tão graves, nós consideramos prudente não recebê-lo dessa forma. Porque são fatos graves que sinalizam para crimes. E situações como essa têm que ser vistas com muito cuidado. Só não posso tomar um café com quem diz que há corrupção, que há manipulação, que há fraude. Acho que nesse contexto específico o assunto veio à tona de uma forma invertida. O presidente da CPI disse que John Textor informou a ele que tem mais provas a apresentar. Só pediria a ele, aos seus advogados, que fizesse isso urgentemente, porque não é uma entrega individual a mim, eu imediatamente passo para a secretaria e para todos os senadores, mas que isso tenha realmente a pressa e essa preocupação de não se tornar uma novela interminável e sem a gente realmente chegar ao que todo mundo quer, que é o preto no branco. Outro assunto que também foi abordado aqui na CPI foi sobre a declaração do técnico Renato Gaúcho de que houve interferência externa na expulsão de um jogador na partida entre Grêmio e Bahia no último fim de semana. Ele questionou também se as denúncias de John Textor não deveriam ser levadas mais a sério. É, pelo menos, ético alguém que dirige a comissão de arbitragem estar ao lado do quarto árbitro durante uma partida de futebol? É a pergunta que eu deixo no ar. E a quadra chuvosa é um período de alerta para o surgimento das doenças respiratórias. Por isso, a população precisa redobrar os cuidados com a saúde. Para a gente ter uma noção dos atendimentos de síndromes gripais aqui em Fortaleza, de janeiro até o último dia 11 de abril, foram mais de
31 mil atendimentos, que mostram um certo inchaço do sistema público de saúde por causa desse período de sazonalidade das infecções virais. Por isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Rui de Gouveia, que é gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza. Doutor, por que está acontecendo esse alto número de procura por atendimento aqui em Fortaleza relacionado a esse período de gripe? É muito importante, Lucas, que as pessoas entendam que a mudança climática, ela leva também a uma mudança comportamental. As pessoas passam a se aglomerar mais e no que elas se aglomeram mais, elas têm maior facilidade de transmitir os vírus respiratórios. Alguns vírus são mais comuns de serem transmitidos e tem outros vírus mais graves. Então, esse aumento do número de atendimentos, é importante a gente entender que existem aquelas situações menos críticas, em que a pessoa consegue se recuperar em casa mesmo, e existem aquelas situações que a pessoa precisa ser internada, às vezes até em leitos de UTI. Então, esse risco de adoecimento mais grave é que pode realmente levar a uma demanda importante do sistema. E é isso que nós precisamos prevenir. Quais são os principais sintomas que a população deve ficar em alerta para saber se está ou não com a síndrome gripal, com a infecção viral, com doenças respiratórias? Toda pessoa que começa a ter um quadro de tosse, coriza, uma febre, um mal-estar, ela já está com o que a gente chama de síndrome gripal. A síndrome gripal, ela pode, no diagnóstico final, ser um resfriado comum, com os vírus mais simples, mas ela pode também ser uma gripe pela influenza. Geralmente a gripe vai dar um quadro de mais debilitada, a pessoa fica mais debilitada, fica com dor no corpo, fica com dor nos músculos, né? Então, assim, e a febre alta também. Então, isso pode ser uma caracterização desse quadro, mas é importante que as pessoas fiquem alertas a sinais de alarme, como, por exemplo, dificuldade para respirar. No caso das crianças, quando a mãe vê a criança respirando mais rápido, com o peitinho afundando, assim, isso daí é um sinal de gravidade e ela deve procurar uma emergência. Doutor, procurando a emergência, qual é o primeiro procedimento? É ir de máscara, é tentar fazer uma forma de conter esses sintomas, partindo tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do próprio cidadão? Toda pessoa que estiver sintomática, ela precisa comparecer ao serviço de saúde de máscara. Repito, toda pessoa que estiver com sintomas respiratórios precisa comparecer ao serviço de saúde com máscara, porque é uma maneira de você ter uma barreira para evitar a transmissão para outras pessoas. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Procure o serviço de saúde, mas procure não só se protegendo, mas principalmente protegendo as outras pessoas. E o tratamento, doutor? Como é que trata essa síndrome gripal? Como é que trata as infecções respiratórias? Você tem que partir de um ponto do autocuidado, mas também da medicação consciente, da medicação recomendada pelos médicos. O melhor tratamento para síndromes gripais mais graves é a prevenção. É o melhor tratamento. No caso, nós temos em todos os postos de saúde de Fortaleza a vacina contra o vírus influenza. É uma vacina que é atualizada anualmente. E essa atualização anual se deve pela mutação que o vírus sofre. Então, a gente precisa estar vacinando todo ano. Mas também, uma vez a pessoa chegando na urgência, no posto de saúde, com a suspeita de uma gripe por influenza, ela também poderá receber uma medicação chamada oseltamivir, que é o Tamiflu, certo? É uma medicação que ela usa e previne a evolução para formas mais graves. Então, existe também esse cuidado que é para ser feito nos postos de saúde e nas emergências, mas lembrando, o principal para evitar as complicações graves e aquela sobrecarga maior no sistema de saúde é a vacinação. Doutor, quais postos a população pode procurar durante a semana, durante o final de semana? Qualquer lugar vai ter atendimento garantido para a população que está com esses sintomas. Durante a semana, nós temos 118 unidades de pronto atendimento funcionando de 7 da manhã até as 19 horas. Então, a pessoa procura essa unidade que está mais próxima da casa dela. À noite e nos finais de semana, nós temos principalmente as unidades de pronto atendimento. Entretanto, algumas unidades de saúde, elas abrem no final de semana principalmente para vacinação. Eventualmente, você pode ter algum atendimento, mas o atendimento principal dos postos de saúde é de segunda a sexta. Agora, atendimento 24 horas nós temos em todas as unidades de pronto atendimento. A gente conversou com o Dr. Rui de Gouveia, a gente agradece a participação dele. Essas são as nossas orientações, você precisa ficar em alerta para esse momento de sazonalidade, um período chuvoso que acaba acarretando muitos casos de síndromes gripais que precisam ser tratados com o devido cuidado. Agora eu volto contigo no estúdio. Agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E no dia 2 de abril último foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Passada a data, é importante relembrar os direitos da pessoa autista. Você sabe quais são? Para falar mais sobre esse assunto, eu conversei com a advogada Laís Albuquerque. Obrigada pela sua presença, Laís. Eu que agradeço, Laís, pelo convite. Falando sobre esses direitos, né? A gente tem legislação que está, digamos assim, abarcando, né, todo esse público das pessoas autistas. A gente fala muito de criança, mas na verdade o autista ele não tem idade, né? Ele está em todos os locais, idades, gêneros, enfim. Do que a gente pode pensar a respeito disso, né? Da legislação que está a favor dessa pessoa autista, tanto na educação como na saúde também. Elaine, é inegável, né, o avanço que a gente teve nos últimos 10 anos em relação a direitos e leis, né, pró-autismo. No âmbito da educação, nós tivemos avanços, né, crescentes, nós estamos tendo avanços crescentes. Por exemplo, hoje uma criança, a gente fala em criança, né, que no âmbito da educação normalmente é dentro da escola. Uma criança autista, ela tem o direito de ter um acompanhante terapêutico, ela tem o direito de ter um plano de educação individualizado, ela tem direito de ter materiais, né, todos específicos para ela, e isso tudo sem nenhum custo a mais por ela ter essas adaptações. A escola é obrigada, sim, a disponibilizar esses recursos para a criança, desde que também seja constatado lá no laudo médico que a criança precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa de ter um acompanhamento mais especializado, mais específico para aquelas demandas dela. E no caso, quando a escola, né, a gente teve um período, geralmente tem esse período, né, de matrícula e muitos relatos, né, de pessoas, de mães, de pais, enfim, que vão às redes sociais para falar da negativa de vaga, né? Muitas vezes a criança, né, é levada, aluna, enfim, é levado até essa escola, a família recebe essa negativa porque não tem mais vaga. Isso pode acontecer, ou que limita, porque eu só recebo 3 autistas, enfim, isso pode acontecer? Não, não pode acontecer, inclusive é crime, né, você negar a matrícula de uma criança. Semana passada mesmo chegou uma mãe, né, relatando esse caso, dizendo que teve a matrícula do filho negada, na verdade ligou para a escola, perguntou se tinha vaga, a escola disse que tinha. Chegando lá, ela constatando que o filho dela tinha autismo, ela, não, mas é porque as vagas para a sala dele já foram preenchidas, nós já temos 2. Mas a escola não pode se negar a fazer a matrícula da criança, inclusive a mãe pode denunciar, fazer essa denúncia ao Ministério Público e aí a escola vai ter que responder por isso. A mãe pode, né, através da justiça, fazer com que a escola tenha essa obrigação de matriculá-lo, mas quando chega nesse ponto, nesse momento, eu não sei se para a mãe será, vamos dizer assim, bom para a criança ter essa matrícula nessa escola que já negou, né, que já disse que não, a gente não quer seu filho aqui, né, por conta dessa demanda que ele possui. Então, será que o filho dela vai ter um atendimento especializado? Será que o filho dela vai ter, né, essa individualidade dele, né, respeitada? Então, eu acredito que aí já não seja mais o caso da mãe querer colocar, a não ser, claro, tem casos que ali é a escola que está perto da casa da mãe, realmente ali é a única escola que ela pode ter acesso, e aí sim, ela vai ter que fazer o direito dela na justiça. Às vezes, assim, a escola é muito a relação de confiança, né? Que você está deixando seu maior bem para alguém cuidar, né? Então, e acredita que aquela instituição está lá para acolher, né? Isso. Então, no caso, quando você vê uma negativa nesse sentido, você acaba não tendo mais confiança naquele local, né? Assim, com certeza. Se a instituição está dizendo que não quer seu filho, né? Que não quer recebê-lo. A mãe que vai, né, ter essa, poxa, eu vou deixar meu filho lá, será que ele vai ser bem atendido? Será que as pessoas vão tratar ele bem? Como é que ele vai ser acolhido, né? E será que ele vai ter assistência para que ele tenha um crescimento dele ali, pessoal, social? É muito complicado essa relação. E quando a pessoa, no caso, quando acontece isso, né? A gente fala assim, é crime, mas de que modo essa pessoa pode denunciar, né? Junto ao Ministério Público, junto fazer um BO, o que é preciso essa pessoa fazer? Na Secretaria da Educação, junto ao Ministério Público. No âmbito civil, ela vai no Ministério Público e aí vai caber ao Ministério Público entrar em contato com a escola, tentar saber o que houve, né? Para poder fazer essa intermediação. Eu costumo dizer que a melhor saída é a conversa, né? Você chegar lá, tentar conversar com a escola, saber o que é. Porque também existem escolas que realmente não têm preparo para atender uma criança,
né, apesar de ser obrigação da escola, mas quando você olha a estrutura da escola, a demanda da escola, você acaba vendo que não, meu filho realmente não vai ter a assistência que ele vai precisar. E aí talvez seja o caso de realmente procurar uma outra escola, né, porque daqui que a escola vai se adaptar ao seu filho, vai ter contratar profissionais especializados. Então, é uma demanda que vai demorar, seu filho precisa, né, o quanto antes estar ali socializando dentro da escola. É por isso que eu digo que é vamos dizer assim, um jogo de conversa, né, de tentar entender qual será melhor para o filho dela, né, para o filho dessa mãe. Será que é melhor para ele? Então, acho que a mãe tem que pensar um pouco nisso também. E a gente tem, nesse caso, os avanços, né, porque quando se denuncia, né, quando se leva até o Ministério Público, essa instituição ela tem que realmente se adequar, né? Sim. E a gente vê que existe a lei, tem que ser cumprida, né? Muitas vezes assim, mas eu não concordo. A lei existe para ser cumprida, né? Embora a pessoa queira ou não. E nesse sentido, quando você vê casos de abuso ou maus tratos, né? A gente já viu vários casos aparecendo nas mídias com relação a isso, né? De professores despreparados. A gente também tem de outro lado, né? Que precisa de capacitação adequada, precisa ter um suporte para essas pessoas, né? Mas, sobretudo, a questão quando acontece, né? De uma contenção dessa pessoa, desse aluno, dessa aluna de uma forma mais agressiva, o que essa família pode fazer, né? O que a lei diz a respeito disso também? Aí cabe à família também entender que a escola vai precisar agir, né? Num caso desse, a criança se desorganizou, algo do tipo. Então, por isso o acompanhante terapêutico é muito importante, porque ele está ali em contato direto com a criança, ele sabe quais são as demandas dela, ele sabe ao momento que aquela criança pode se desorganizar. Então, ele vai tentando evitar que isso aconteça, né? Para não chegar a isso. Um exemplo que eu trago é do meu filho, por exemplo, ele tem um acompanhante terapêutico, então tem momentos que a sala está com muito barulho, muito barulhento, e ele vai talvez se organizar, querer se levantar, sair da sala, e ela já prevê isso por conta que ela já está ali com ele dia a dia. E aí ela já tira ele da sala, vamos aqui na biblioteca, vamos passar um tempo aqui, até você se organizar novamente, aí a gente volta para a sala. Então, realmente, a gente precisa que os profissionais sejam capacitados. Esse acompanhante terapêutico, ele não pode ser qualquer pessoa, não é uma babá que vai estar ali com o seu filho. Ele tem que ser um profissional, ou um estudante de pedagogia, de psicologia, que entenda, né, essa questão do autismo. E o mais importante é essa convivência com a criança, né, de entender, porque o autismo ele é diferente para toda criança. Uma criança ela pode ter uma demanda mais sensorial, ou a outra já não gosta de algo de outro tipo. Então, esse acompanhante terapêutico ele tem que estar ali dia a dia, acompanhando a criança, entender, conversar com a família, saber o que é que pode desorganizar o filho dela, o que é que pode trazer reações mais violentas, e aí tentar fazer com que isso não chegue a acontecer, né? Tentar sempre diminuir os danos, vamos dizer assim. E são adaptações, né? Porque você entende, por exemplo, a pessoa que é cadeirante, ela tem aquela adaptação física, né? Do espaço, precisa se adaptar a essa pessoa, né? Assim como a pessoa autista também tem que ter adaptação, né? A pessoa surda, a pessoa cega, enfim, né? Tudo isso tem que ser, o meio tem que se adaptar à pessoa com deficiência, não o contrário, né? Que muitas vezes se prega o contrário, que a pessoa se adapte ao meio, mas é exatamente o contrário. Com relação à questão também de saúde, né? A gente vê aí muitos planos de saúde negando tratamentos, né? Famílias na justiça, questão de reembolso, enfim. O que de fato a gente tem na lei que possa auxiliar essas famílias? Bom, na questão da saúde, é inegável, né, que a gente teve um avanço muito grande. Plano de saúde não pode negar nenhum tipo de tratamento para criança autista, desde que esteja lá constatado no laudo médico, que é o documento que a família tem que ter para chegar no plano de saúde, olha, meu filho precisa disso, disso e disso. E o plano de saúde tem que oferecer. Se ele não tiver um profissional capacitado na rede dele, ele vai ter que custear na rede privada. Então, a família recebeu o laudo, está lá. A gente sempre frisa que o laudo venha muito completo, dizendo as quantidades de tratamento, as horas, o profissional capacitado, quais capacitações aquele profissional precisa ter, para que quando chegar lá no plano, e você der entrada, o plano já vai estar, pronto, o filho dela precisa disso, disso e disso. Caso o plano se negue, né, você precisa ter essa negativa do plano, ou através de e-mail, ou pelo telefone, aí você anota o protocolo onde foi essa negativa, para que você possa dar entrada na ANS. Olha, eu tive a recusa de tais tratamentos, e aí o plano se é obrigado a custear esse tratamento, caso ele não tenha esse profissional dentro da rede dele.
E aí, nesse caso também, falando da saúde, agora da sociedade como um todo, né? A gente vê aí também as vagas preferenciais, as filas também, muito se tem avançado e as pessoas realmente estão entendendo, né? Mas antes era muita questão de não parece, né? Então não precisa, né? Então às vezes a criança ou o adulto, enfim, o jovem, pode ter uma crise lá e as pessoas entenderem como sendo algo que, ou no caso da criança, birra, né? Enfim. Você tem notado uma mudança da sociedade nesse sentido? Inclusive, há uns 4 anos atrás, eu passei por uma situação dessa com meu filho, de estacionar numa vaga preferencial. Eu já tinha o cartão preferencial, estava lá no carro. E aí, quando eu estacionei e desci, um senhor que passava, olhou, ficou olhando, eu já reparei, eu acho que ele vai falar algo da vaga, né? E aí, quando eu desci com o Vinícius totalmente, né, não tem cara, autismo não tem cara. Né? Desceu ali desenrolado, tal, fechou a porta, não sei o quê. E aí o senhor ficou olhando para mim e falou assim, aí é uma vaga preferencial para cadeirante, ele falou, né? Porque a vaga preferencial tem um símbolo da cadeira, não tinha símbolo. E aí, não, mas o meu filho, ele é preferencial. Eu não disse o que é que o meu filho tinha, que eu acho que eu não tenho necessidade de expor. E aí, não, mas meu filho é preferencial, inclusive eu tenho um cartão. E aí o senhor ficou me olhando, ainda questionando, e eu preferi não continuar aquela conversa, porque eu estava na presença do meu filho, e eu acho que ele podia, né, entrar em desorganização e tal. Não vou continuar a conversa, já dei a justificativa, né, mas eu poderia ter ali falado, não, meu filho é preferencial, ele tem autismo, né, o autismo, ele tem o direito de ter vagas preferenciais em filas de banco, filas de hospitais, né, e aí eu encerrei a conversa e saí. E aí você vê que hoje já é uma coisa mais, as pessoas já não lhe olham com tanta, né, questionando se é ou se não é, porque foi realmente difundido, né, já está muito, a informação chegou para as pessoas, né. Hoje nós temos a carteirinha de identificação do autista, que foi muito importante para isso, para que as mães pudessem utilizar isso de forma a não ser julgada onde estão, nos cantos que elas vão, né, de poder, meu filho tem uma identificação hoje, ele é autista, então já fica mais fácil da mãe estar num ambiente onde ela pode chegar com o filho dela, entrar numa fila preferencial, estacionar numa vaga preferencial sem precisar estar toda hora se justificando ou recebendo olhares de inaprovação, né, vamos dizer assim. Laís, e para além das crianças, né, a gente sabe que eles crescem, né, adolescentes, pré-adolescentes, né, adultos, idosos. Como é que está atualmente o mercado de trabalho voltado para essa pessoa com deficiência, né, essa pessoa autista, sobretudo de pessoas que estão sendo diagnosticadas de forma mais tardia, né? Como é que as empresas estão se preparando para isso, que já eram também, inclusive a lei garante isso, né? Uhum. Eu acho que essa é uma situação que ainda realmente tem muito a se trabalhar. Hoje você vê, eu sinceramente nunca vi uma empresa que tenha assim, contratado realmente um autista, chegou lá com a carteira de autista e a empresa contratou. Não, ela chega com aquele autismo mascarado, vamos dizer assim, e aí começa a trabalhar na empresa porque ele tem capacidade, e aí depois que a empresa vai saber que ele tinha autismo. Então, realmente é uma questão que tem muito a se trabalhar ainda. Nós sabemos que tem muitos adolescentes, jovens, adultos, autistas capacitados, né? E a gente tem que promover a informação, né? Quanto mais informação, menos preconceito. Então, eu acho que nesse âmbito tem que ser muito trabalhada ainda essa questão da informação. Existe a lei de cotas, né? Que determina também essa inclusão. Como é que ela, de fato, acontece nas empresas? A lei de cotas ela determina que pessoas com deficiência, né, empresas com acima de 100 colaboradores ali, pessoas têm que ter ali uma média de 2 a 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. Só que aí as empresas voltam muito para aquelas deficiências físicas, né, deficiências ou cadeirante, ou pessoas cegas, e aí porque elas costumam colocá-los em funções mais práticas, vamos dizer assim. E aí elas conseguem estabelecer ali o número de cotas que elas precisam no seu quadro de funcionários. Então, muitas empresas ainda utilizam dessa deficiência, né? A deficiência mais na cara, vamos dizer assim. No autismo não, porque o autismo ainda é uma deficiência mais sensorial, mais psicológica, então demanda outros tipos vamos dizer assim, de especializações dentro da empresa, né? A empresa tem que estar mais capacitada para receber um autista, né? Então, acho que ainda tem que ter mais informação dentro das empresas, né? Tirar esse preconceito de que o autismo
são pessoas violentas, são pessoas que podem se organizar a qualquer momento e que não têm a capacidade para exercer aquela função. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.